Prezados alunos, tudo bem? Aqui é o professor Wesley e na nossa videoaula iremos comentar sobre o ciclo celular e o processo de mitose, beleza? De antemão, quero enfatizar que o ciclo celular ele pode ser compreendido como um processo que ele vai desde a formação de uma célula até a sua divisão em duas outras células, tá bom? Destaco também que é importantíssimo que vocês tenham em mente que o ciclo celular é crucial para a continuidade das espécies, tá? E além disso, enfatizo que o ciclo celular nada mais é do que um processo que vai estar aí atrelado à preparação da célula para a sua divisão e a sua divisão celular propriamente dita, tá? A exemplo, pontuo que a divisão celular nos organismos aí procariotos, isto é, aqueles organismos a quais não apresentam material genético compartimentalizado no núcleo, é facilmente representada aí pela fisão binária, que também é comumente conhecida como cissaparidade. Percebam, né, nessa figura que você tem uma célula-mãe, e essa célula-mãe ela vai passando por diversas alterações aí na sua estrutura, que vão conculminar numa divisão que originará duas células idênticas a ela, tá? Vale destacar que nesse processo aqui, de divisão celular, as células filhas, isto é, essas duas últimas que são formadas aqui ao término da divisão celular, são geneticamente iguais à célula-mãe. Beleza? Todavia, quando comentamos de um organismo eucarioto, isto é, aquele organismo que apresenta material genético compartimentalizado no núcleo, veremos que a divisão celular ela pode ser subdividida em dois aspectos, em dois tipos, sendo eles a mitose e a meiose. Gostaria de, a priori, destacar aqui algumas características que são inerentes a cada um desses tipos. A mitose ela pode ser caracterizada como uma divisão celular que tem como princípio básico, crescimento, desenvolvimento e reparo. Gostaria ainda de destacar a vocês que, em sua grande maioria, a mitose vai estar atrelada a processos de reprodução assexuada, isto é, será um processo no qual ocorrerá aí geração de células idênticas à célula-mãe, tá bom? E no geral, quando a gente está comentando aí de organismos eucariotos, em especial cito aí a espécie humana, ocorre nas células somáticas, tá bom? Em contrapartida, quando estamos comentando aqui da meiose, gostaria que vocês tivessem em mente que é um processo de divisão celular que geralmente está atrelado aí à reprodução sexuada, isto é, um processo de reprodução no qual envolve variabilidade genética, ocorre em células reprodutivas quando a gente está comentando aí de espécies animais, ou também pode aí estar atrelado com formação de esporos, quando comentamos de células vegetais, tá? E como princípio básico é originar gametas. Este é um overview do que acontece, ora na mitose, ora na meiose. Destaco a vocês que percebam que na mitose a quantidade de material genético das células filhas é semelhante ao material genético da célula-mãe. Ao passo que na meiose, percebam que a célula-mãe é um organismo diploide e ao término dessa divisão você originará aí células haploides. E vale destacar ainda que essas células haploides formadas são células geneticamente diferentes da célula-mãe. Beleza? Mencionei a vocês anteriormente que o ciclo celular ele é compreendido aí por momentos que vão estar atrelados à preparação da célula para entrar em divisão, ou até mesmo no momento ao qual ela esteja em repouso, e o processo de divisão celular propriamente dita, tá bom? O processo aí que antecede a divisão celular, ele é conhecido como um período chamado de intérfase, ou interfase, pode aparecer de ambas as formas, tá bom? A intérfase ou a interfase é um momento aí que é subdividido em três momentos: G1, S, G2, que iremos detalhar mais adiante, e a fase M, que é a fase de divisão celular, tá? E por fim aqui a gente vai ver também que acontece um fenômeno muito importante aí, que é a divisão do citoplasma, que a depender
da célula eucarionte, se ela for animal ou vegetal, terá-se aí algumas particularidades, tá? Nessa figura aqui, apresento alguns dados referentes a um ciclo celular em alguns organismos eucariotos, tá? Pegando, por exemplo, aí uma célula de levedura, a duração do ciclo celular dela gira em torno de 1h30 até 3 horas. E se pegarmos, por exemplo, uma célula hepática humana, ou seja, uma célula lá do fígado, esse processo aí do ciclo celular pode durar até mesmo meados de 1 ano, tá? Novamente, quero que você se atente, é importantíssimo ter em mente que o ciclo celular ele vai compreender dois momentos, a intérfase e a fase M. A intérfase, como eu havia mencionado anteriormente, é composta pela fase G1, S, G2, e a fase M, que é a fase de divisão, ela compreende prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase e, por fim, o evento de citocinese. Beleza? Iremos comentar com detalhes nessa aula do que se trata a intérfase e a fase M. Tá? A intérfase é importante que vocês tenham em mente que é o período mais longo aí do ciclo solar, geralmente ocupa aí entre 90 a 95% do tempo total de um ciclo. Vale destacar que é o período mais variável de tempo entre as espécies, a depender da espécie pode ser mais, pode ser menos, tá? E os eventos centrais a quais acontecem aqui na intérfase, podemos incluir aí a duplicação do DNA, que comumente nós denominamos como replicação, envolve duplicação de componentes celulares e afins, tá? Vale destacar que é importante que vocês tenham em mente que a intérfase ela depende obrigatoriamente de algumas condições, ora fisiológicas, ora do meio. Entendamos aqui como dependência do meio alguns fatores atrelados, como, por exemplo, disponibilidade de nutriente, questão hormonal, fatores que possam induzir aí a proliferação, pressão hidrostática, pressão osmótica, pressão. Agora, perdão, fugiu da mente a palavra. A concentração de gás oxigênio, temperatura, são fatores aí do meio ao qual esse tipo celular ou essa espécie está, que podem atrelar de forma positiva ou não aí a intérfase, tá? E a valer-se aqui das próprias condições fisiológicas da célula. Por exemplo, a idade e seu grau de diferenciação. Vale destacar-se que em nossa primeira aula do curso de biologia, eu havia mencionado a vocês que as células elas podem ser classificadas como células lábeis, estáveis ou perenes. Recordem-se que eu havia mencionado ainda que as células perenes são aquelas células que são altamente diferenciadas, ou seja, ao longo aí do período embrionário, sofreu um processo muito grande de diferenciação, como, por exemplo, células nervosas, e, consequentemente, em decorrência disso, acaba se perdendo aí a capacidade reprodutiva, beleza? Então, a depender do grau de diferenciação ou até mesmo da idade desse organismo, dessa espécie, a intérfase e o ciclo celular como um todo acabam sendo influenciados, tá? O ciclo celular ele é extremamente variável, como eu havia mencionado anteriormente. Exemplifico-lhes aqui com esses dados, a depender do crescimento, a depender do organismo e por aí vai, tá bom? Não irei pontuá-los, isso aqui é somente uma exemplificação para vocês observarem aí as variações do ciclo celular. Check. E como eu havia mencionado também em nossas aulas anteriores do curso de Biologia, a intérfase ela é caracterizada por um momento ao qual o núcleo ele apresenta a cromatina, ou seja, aquele material genético extremamente descondensado, altamente ativo e, consequentemente, em decorrência do material genético estar descompactado, ele vai ter aí os seus genes ativos e, consequentemente, os processos de replicação, transcrição e síntese proteica estão ocorrendo a todo vapor, tá? Então, aqui vale destacar-se que acontece aí a transcrição, isto é, a formação de RNA, o processo de síntese proteica, ou comumente chamado de tradução
que é formar-se as proteínas, acontece aqui a multiplicação de organelas, tem-se aqui eventos atrelados com aumento de membrana, proteínas do citoesqueleto, tá? E, consequentemente, todos esses aparatos de eventos que acontecem vão concluir aí para uma preparação para uma situação no qual a célula precise dividir-se, tá? Mencionando aqui novamente a vocês, mais o mesmo. Vale destacar, em especial nessa imagem, que a gente vai destacar que a interfase é subdividida em 3 momentos. Fase G1, que basicamente pode ser caracterizada no momento ao qual a célula ou a espécie recebe estímulo para entrar em divisão. A fase S, que é uma fase de síntese, basicamente caracterizada como o momento ao qual o DNA irá se replicar. E, por fim, a fase G2, que é um momento agora que vai anteceder a divisão celular propriamente dita, no qual a célula precisa fazer algumas verificações, alguns ajustes refinados para ver se o material genético está intacto, se ele está duplicado de maneira adequada para adentrar aí na divisão celular. Vale destacar-se aqui que embriões, no geral, não possuem G1 e G2. Lembre-se que aí o embrião está num processo de divisão celular louca, muito louca, está crescendo pra cacete, e, consequentemente, o que vai acontecer se ali nos embriões é uma alta síntese de DNA e, consequentemente, a divisão celular propriamente dita, tá? Como eu havia mencionado, a interface aí é caracterizada por 3 momentos. A fase G1, ela tem um tempo aí muito durável, é muito variável, perdão. Ou seja, sofre aqui uma influência muito grande de fatores extracelulares. Então aí, exemplo, é a questão de sinalizador, a questão de nutriente, a questão de hormônio, a questão de fator de crescimento, fator de indução de proliferação e afins, tá? A depender aí do tipo celular, a célula não necessariamente vai se preparar para entrar em divisão celular. Ela pode entrar em um estado que nós denominamos como estado de latência ou estado de dormência, que nós comentamos geralmente aí na literatura científica como fase G0, tá? Que é um momento ali que a célula fica de boa na lagoa, ela não vai se preparar para dividir-se, todavia, ela fica ali esperando algum estímulo para se dividir quando necessário. Exemplifico aqui para vocês, como um bom imunologista que sou, o exemplo clássico dos linfócitos. A depender do momento, o linfócito ele é ativado via sinalização aí de moléculas sinalizadoras que vão falar: opa, linfócito, preciso que você sofra um processo denominado como expansão clonal. Preciso que você cresça, beleza? Mas numa situação na qual não há necessidade de uma grande quantidade de linfócitos, ele vai ficar ali em estado de dormência e, quando for necessário, ele começa a se dividir. Ou até mesmo aqui hepatócitos. Vamos supor que eventualmente houve uma lesão ali no tecido hepático e, consequentemente, eu preciso fazer uma regeneração dele. Nesse sentido, um fator de injúria pode acabar se vindo como um estímulo para que esses hepatócitos comecem a se dividir, tá? Como eu havia dito a vocês, a fase G1 é um período aí extremamente variável e, basicamente, 80% do que acontece nesse momento é a síntese de RNA ribossômico, tá? Lembre-se que o RNA ribossômico, ele deriva da estrutura do nucleolo e, consequentemente, vai estar atrelado aí com a formação do ribossomo e, consequentemente, com o processo de síntese proteica, tá? Vale destacar que é um período de decisão. A célula precisa ver se ela vai sair se proliferando ou se ela sai do ciclo e entra em G0, tá? Aquele momento que ela vai lá ficar de repouso. Novamente menciono que depende aí de sinalização extracelular. Entendam como fatores de sinalização qualquer coisa como, por exemplo, hormônio, nutriente, algum fator de injúria e etc, tá bom?
A fase G0, como eu havia dito para vocês, ela é caracterizada aí com uma ausência de estímulo para a proliferação. A célula ela fica em quiescência, perdão, eu havia falado senescência nos slides anteriores, quero frisar que não é senescência. Senescência é envelhecer, desculpas, mil desculpas. A nomenclatura correta é quiescência, ou seja, ela fica em repouso. Quando a célula está em G0, vale destacar-se que ela possui baixo metabolismo, ou seja, as suas reações químicas elas vão acontecer num grau mais brando, mais tranquilo, mais basal. E alguns tipos celulares eles podem voltar a proliferar mediante aí o estímulo, como eu havia comentado com vocês anteriormente. No geral, quando a gente está comentando aqui de neurônios e células de tecido esquelético e cardíaco, elas geralmente ficam de maneira indefinida aí em G0. E, no geral, é muito difícil essas células entrarem em divisão celular, tá? Então, nós as consideramos como terminalmente diferenciadas, tá? A fase S, que é o segundo momento aí da intérfase, tem um tempo de duração médio de 1 hora e é um ponto de não retorno do ciclo, ou seja, se eventualmente a célula entrar na fase S, obrigatoriamente ela vai aí entrar em processo de divisão celular, tá bom? Basicamente, a fase S ela é caracterizada pela duplicação do material genético, síntese de proteínas e histonas e síntese dos centríolos, tá? Que são justamente aí aquelas organelas que vão estar atreladas com a formação do fuso mitótico, que vai ser alvo de conversa dos slides a seguir, tá? Vale destacar ainda sobre a fase S, que é um momento muito crucial. Eu preciso verificar ali, duplicar o DNA de forma correta, para que posteriormente na fase G2 eu faça aí uma fase preparativa para a divisão celular, para entrar na mitose, e eu preciso fazer algumas conferências, sendo elas: será que meu DNA duplicou de maneira correta? Se duplicou, beleza, pode entrar em divisão celular. Se não duplicou-se de maneira adequada, preciso fazer algum reparo? Preciso. Opa, reparei, pode entrar no ciclo celular. Se não foi reparado, eu preciso agora fazer com que esse material seja degradado, ou seja, ele seja eliminado via um processo chamado apoptose, tá? Ou morte celular programada. Houve aumento adequado do volume celular, ou seja, essa célula está com um volume adequado para que lá no final da divisão aconteça o fenômeno de citocinese, isto é, o processo de divisão do citoplasma e formação de duas novas células? Se sim, beleza. Se não, preciso aí fazer com que isso seja corrigido, tá? Vale destacar-se aqui que você tem síntese aí de proteínas que vão ser essenciais para o processo de divisão celular. Proteínas não histônicas, isto é, são proteínas que vão estar atreladas com a associação dos cromossomos durante o seu processo de condensação. E eu preciso fazer aqui também uma coisa chamada de complexo proteico, chamado de ciclina CDK, que basicamente é um aparato de proteínas que vai fazer um refinado controle do ciclo solar. Por exemplo, no vestibular, vocês ouvem falar muito de P21, P53, que são proteínas que estão aí atreladas a controlar o ciclo solar. Se essas proteínas estão inativas, consequentemente, a célula começa a entrar em um processo muito frenético de divisão celular e, consequentemente, isso acaba ocasionando aí fenômenos de tumores, que podem ser ou benignos ou malignos aí, ocasionando câncer, tá? E no final, ao término da fase G2, você tem aí finalização do processo de duplicação de organelas e o início da condensação da cromatina, ou seja, é o momento no qual o material genético começa a se condensar e, consequentemente, vai dar aí origem aos cromossomos, tá bom? Destaco ainda agora que a fase M, que é o processo de mitose propriamente dito, ele vai ser caracterizado aí pelo processo de condensação máxima da cromatina, o processo de cariocinese, que também a gente pode entender como um processo de desaparecimento do envoltório nuclear,
e o processo de citocinese, que é o processo de divisão citoplasmática. Beleza? Vale destacar-se aqui que tem separação dos cromossomos e a mitose ela é subdividida em vários momentinhos que iremos comentar a partir de agora. Beleza? Aqui é uma divisão lindíssima do que acontece na divisão celular. Quero que vocês olhem essa figura e a gente vai entender ela ao término da nossa aula. Beleza? Mas antes de adentrarmos no processo aí de divisão celular da mitose propriamente dita, quero destacar que é importante a gente fazer algumas recapitulações necessárias, como, por exemplo, o conceito de cromossomo homólogo. Compreendam como cromossomo homólogo como um cromossomo que tem pares que são semelhantes em forma, tamanho, beleza? Então eles estão dispostos aos pares, ou seja, células diploides, tranquilo? Além disso, vale destacar aqui, ó, percebam que do lado esquerdo temos cromossomos homólogos simples e temos aqui do lado direito cromossomos homólogos duplicados, tá? Na parte superior. No campo inferior, percebam que não tem esse cromossomos homólogos em decorrência de não termos aí pares de cromossomos, beleza? E embora no canto superior direito, no canto superior esquerdo, direito, no canto inferior direito, perdão, desculpas, percebam que embora os cromossomos estejam duplicados, eles estão apenas em uma única cópia, ou seja, são células haploides, tá? Então aqui tem cromossomos haploides, perdão, e aqui tem esse aqui, cromossomos diploides simples, então tem esses cromossomos homólogos em A. Em B também tem esses cromossomos homólogos aqui, no entanto, duplicados, beleza? Então as células A e B, que são diploides, possuem cromossomos homólogos. Todavia, as células C e D, embora aí apresente em D cromossomos duplicados, não tem-se cromossomos homólogos em decorrência de ter uma única cópia, tá bom? Havíamos comentado anteriormente, em especial na nossa aula de mutações cromossômicas, o conceito de genoma. E entendemos genoma como um conjunto de moléculas de DNA de uma espécie que contém todos os seus genes, ou seja, o gene nada mais é do que uma região do DNA que vai ser responsável por codificar uma determinada proteína. Todavia, o genoma ele vai englobar a região que vai estar atrelada aí para informações codificantes e também regiões não codificantes, tá? Então, por exemplo, nessa figura aqui, um representante de cada par desses cromossomos aqui forma o genoma. Da mesma forma que aqui também tem-se que cada um dos representantes forma aí o genoma, beleza? O cariótipo ele pode ser basicamente definido como um quadro geral de informações sobre número, tamanho e os tipos de cromossomos que você tem em uma determinada espécie. A exemplo, apresento aqui o cariótipo de um indivíduo do sexo masculino da espécie humana e apresento aqui o cariótipo de um indivíduo do sexo feminino da espécie humana. Beleza? Percebam que o que vai distinguir o que é um homem e uma mulher é justamente o par de cromossomos sexuais, tá bom? E vamos lá agora para a mitose propriamente dita. A mitose ela pode ser caracterizada como um processo no qual uma célula mãe haploide ou diploide, sempre com cromossomos duplos, originará duas células filhas contendo o mesmo número de cromossomo da célula mãe, no entanto, simples. Destaco, percebam que eu enfatizei na definição que vai originar-se duas células filhas contendo o mesmo número de cromossomos. Diante disso, é importante que vocês tenham em mente que o processo de mitose é um processo que vai estar atrelado diretamente com uma constância no número de cromossomos, tá?
É um processo que acontece em células haploides ou diploides, não altera o número de cromossomos da célula-mãe, e a mitose ela pode ser também chamada de divisão equacional e é simbolizada aí pela letra E maiúscula com ponto de exclamação. Percebam a partir desse momento que todo momento ao qual vocês vierem olhar um exercício e tiver a letra E maiúscula com exclamação, tem-se nesse determinado esquema, nesse determinado esboço, a representação de um processo de mitose, tá bom? Então, a exemplo aqui. Tem-se uma célula haploide com os cromossomos duplicados, que irá originar duas células filhas, também haploides, no entanto, com cromossomos simples. Belezinha? Todavia, observem agora nesse lado direito, que eu tenho agora um conjunto diploide, com cromossomos duplos, que irá originar, ao término da mitose, também duas células filhas diploides, no entanto, com cromossomos simples, beleza? Então, a mitose nada mais é do que um processo que irá originar duas células filhas com a mesma composição genética, isto é, mesmo número e mesmo tipo de cromossomo, beleza? Exceto numa situação aí que envolva alguma mutação, tá bom? É um processo de divisão comum a todos os seres vivos, isto é, tanto animais e plantas multicelulares, até mesmo com organismos unicelulares, tá? Nos eucariotos, é o processo básico de gênese de novas células, crescimento, desenvolvimento do organismo, renovação de células danificadas ou mortas, como havíamos comentado anteriormente na hora que fizemos aquele elo comparativo entre mitose e meiose, tá bom? Como eu havia comentado a vocês, a mitose ela é subdividida em vários momentinhos. O primeiro momento aí da divisão mitótica é denominado como prófase. A prófase ela é caracterizada aí por um processo de DNA desespiralizado disposto de maneira desorganizada aí pela célula, tá bom? Todavia, esse DNA que está aí descompactado, desespiralizado, ele começa a sofrer um processo de compactação que irá concluir aí na formação dos cromossomos, certo? Vale destacar-se aqui que na prófase você inicia aí um processo de duplicação dos centríolos, isto é, a formação do segundo par. Vale destacar-se também que esses centríolos agora eles irão migrar para os polos da célula e, consequentemente, ao término da prófase, você tem um processo de rompimento e degeneração do envoltório nuclear, ou também chamado de membrana nuclear. Ah, um outro ponto importante. Tem-se aqui também o desaparecimento do nucleolo, beleza? E vale aqui a gente destacar algumas coisas importantes a serem ditas. Primeiro, por que será que os nucleolos desaparecem? A explicação para isso, pessoal, é que, em decorrência do processo de compactação do material genético, haverá-se aí a inativação temporária de genes. E, consequentemente, alguns desses genes aí que estão sendo inativados são responsáveis pela formação aí, de proteínas que vão estar atreladas lá com o nucleolo e, consequentemente, não havendo-se nucleolo, não haverá-se aí síntese de RNA ribossômico e, consequentemente, não haverá formação aí de ribossomos que concominará na ausência de síntese proteica, tá bom? E uma segunda questão muito importante a saber-se é o porquê que esse processo de condensação cromossômica é tão importante. E a resposta para isso, pessoal, é o seguinte: é necessário que o material genético esteja extremamente compactado para que evitemos duas coisas. Primeiro, um emaranhamento ou rompimento desse material aí durante o processo de divisão. E, consequentemente, isso vai viabilizar uma distribuição igualitária às células filhas ao término da divisão. Beleza? O segundo momento da mitose é denominado como metáfase. O que é metáfase
acontece aí na metáfase, o que vai caracterizá-la? Primeiro, os cromossomos agora eles estarão extremamente condensados, beleza? Então você adquire aqui o grau máximo de condensação cromossômica. Outra coisa importante a destacar-se é que esses cromossomos duplos eles estão aí alinhados lado a lado no equador da célula, ou seja, eles estarão dispostos ao meio da célula, tá bom? Os centríolos eles estão aí dispostos nas regiões polares da célula e ao término da metáfase ocorre aí a divisão dos centrômeros. Outra coisa importantíssima a destacar-se é que a metáfase é o momento ideal para que façamos aí a cariotipagem, ou seja, aquele exame para definir o cariótipo de uma determinada espécie, em decorrência dos cromossomos estarem no seu grau máximo de condensação e, consequentemente, serem visíveis ao microscópio óptico, tá? Nesse momento, vale destacar-se aqui a vocês que comumente utiliza-se duas drogas aí que vão fazer a interrupção da formação do fuso mitótico, que são a viblastina e a colchicina. Ambos essas proteínas aí, esses compostos, são importantíssimos para evitar a formação do fuso mitótico e, consequentemente, interromper o processo de divisão celular, tá bom? Essa figurinha que eu vos apresento agora no slide é uma figurinha importantíssima que na próxima aula, que será de meiose, iremos detalhar com mais detalhes. Iremos detalhar com mais detalhes. Caramba, estou falando muito errado hoje. Mil desculpas, pessoal. O que acontece aqui? É importante destacar-se que eu não sei por que isso daqui não ficou sobreposto, mil desculpas, mas vale destacar que na metáfase o que acontece é o seguinte: percebam que as fibras do sinatocóricas, ó, essas fibras pretinhas, elas estão dispostas em ambas as faces aqui do cromossomo. Todavia, quando a gente for falar lá da meiose, perceberemos que, ó, desculpas, essas proteínas elas estão apenas dispostas em uma das faces do cromossomo. E isso aqui tem um efeito muito importante, tá? E a gente vai comentar com mais detalhes na próxima aula. O terceiro momento aqui é o qual nós denominamos como anáfase. E a anáfase ela é caracterizada, ora, com o encurtamento das fibras do fuso mitótico, tá bom? Ou seja, essas fibras que foram formadas, elas vão sofrer um processo de encurtamento. E, em decorrência disso, haverá-se aqui a separação das cromátides irmãs, tá? Formando, por consequência, cromossomos simples que são levados aos polos da célula. Beleza? E, consequentemente, ao finalzinho da anáfase, começa-se aí o início da desesterilização dos cromossomos, ou seja, ao término da anáfase, você vai iniciar um processo de descompactação cromossômica, o que vai levar, por consequência, à ativação de genes. Irá concombinar aqui na telófase, que é o último movimento da mitose, com alguns eventos, sendo eles a ocorrência de um fenômeno chamado de citocinese, que é um processo que é de divisão do citoplasma, que veremos que tem uma diferença entre célula animal e vegetal. Haverá aí, ao término da divisão, a formação de duas novas células filhas, tá? Que conterão o mesmo número de cromossomos da célula mãe, porém simples. Vale destacar-se que haverá aqui a formação de novas membranas nucleares e dois novos nucleolos, e os cromossomos vão se desesperalizar e as fibras do fuso mitótico irão desaparecer. Beleza? Estou comentando de certo modo um pouquinho mais rápido porque nós já havíamos discorridos aqui em nossa aula prática e o intuito da nossa aula é fazer somente uma recapitulação, um overview do que nós havíamos discutido. Vale destacar, pessoal, que tem um detalhe muito importante que merece a máxima atenção de vocês. O processo de citocinese vegetal e animal são diferentes. Percebam que na citocinese vegetal acontece uma citocinese
centrífuga, ou seja, é um processo que vai do centro para a periferia. Vale destacar que a célula vegetal não tem centríolos. Consequentemente, o processo de citocinese é centrífuga. Como que acontece isso daqui? Basicamente, o complexo Golgiense começa a fazer várias vesículas de secreção que vão ficar dispostas no equador da célula, beleza? Formando uma estrutura denominada como lamela média. A lamela média, ela vai originar a parede celular, beleza? A parede celular celulósica. E vale destacar que a composição dessa parede celular, ela pode ser aí variável, tá? Então, vamos supor, eu acabei formando duas células aqui. Uma determinada parede celular pode ter mais teor de celulose e menos lignina, a outra pode ter um maior teor de lignina e menor teor de celulose, tá? Então vale destacar-se isso, que a lamela verde média, perdão, é originada pelo complexo Golgiense, está disposta aí no centro da célula e é a estrutura que vai formar a parede celular. E esse processo aí de separação é um processo de citocinese centrífuga, tá bom? Ao passo que na célula animal acontece um processo de citocinese centrípeta, ou também denominado como estrangulamento citoplasmático, tá? Percebam que na célula animal tem-se aí os centríolos e acontece um estrangulamento do citoplasma. Por fim, vale destacar-se que é muito importante você se ligar que tem um gráfico aqui que é bastante recorrente aí nos vestibulares, que é o gráfico de variação de quantidade de DNA ao longo do ciclo celular. Percebam aqui a quantidade de DNA ao longo do ciclo, tá? E aí vocês precisam identificar onde que é a intérfase, onde que é a mitose, perdão, aonde que acontece, por exemplo, o decaimento aí da quantidade de DNA, que é, por exemplo, nessa parte aqui, ó, que eu tô passando, o cursor, que é a anáfase, tá? E aí você tem que ficar ligado que existe variação na quantidade de DNA, todavia não há variação na quantidade de cromossomos, tá? A quantidade de cromossomos é constante. Então, se eventualmente viéssemos a fazer um gráfico diploidia, isto é, um gráfico de número de cromossomos em função do tempo, perceberíamos que vai ser uma reta aí no gráfico em decorrência desse número manter-se constante, tá bom? E por fim, uma recapitulação geral da nossa aula é que a mitose ela tem como finalidades fazer processo de crescimento e regeneração de tecidos, processo de cicatrização, pode estar atrelado aí com formação de gametas em vegetais, pode estar atrelado com formação de gametas em animais por partenogênese e divisões do zigoto durante o desenvolvimento embrionário, tá bom? Espero que a aula tenha ficado clara. Muito obrigado, bons estudos e bora passar no vestibular. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau.